A Fundação Rio das Ostras de Cultura continua incentivando você a fazer arte. Vem com a gente para o Sou Cultura em Casa 2. Então, pessoal, pensando em dar continuidade àquela aula que nós tivemos lá no início, né? Foi em abril do ano passado, se eu não me engano, que a gente aprendeu a fazer aquela garrafa, né? Que eu mostrei para vocês agora. E naquele modelo eu não ensinei a fazer os rostinhos, né? Porque não deu tempo. Então, nessa aula aqui a gente vai aprender a fazer alguns rostinhos. Como que eu faço? E basicamente eu vou usar a massa, a bolinha de 35, mas a bolinha vai depender muito do tamanho da sua garrafa, tá bom? Pode ser maior, pode ser menor. E eu vou usar um pincel. Mas se você tiver estecas ou palitinho de dente, churrasco, você também pode usar, tá? Então a gente vai fazer alguns modelinhos aqui para você entender como que eu faço os rostinhos das bonecas, tá? E basicamente a gente vai precisar só disso. A massa, a cor que você escolher, um pincel, um palitinho ou uma ferramenta, porque tem algumas pessoas que não têm ferramenta, né? Que não tem a esteca. Então a gente vai aprender a fazer com o palitinho, tá? A gente vai usar as mãos, massa, bolinha, basicamente isso aqui, ok? E no final do vídeo eu coloco o link da primeira aulinha que ensina a preparar a garrafa, pintar a garrafa, né? Montar o corpinho e usar agora esse modelo de cabeça, ok? Então vamos lá. Vou tirar aqui nosso modelinho, tá pra cá. A medida, para quem não tem balança e ainda não tem o hábito, né, de ter a medida, a gente vai fazer mais ou menos o tamanho da bolinha. É o que a gente vai tirar de massa, tá? Então, a gente tira. Lembrando que a gente precisa sovar a massa toda vez que a gente tira da embalagem, tá? Tem que sovar bastante, tá? Porque senão a massa racha, ela fica ressecada. Porque o biscuit ele não vai ao forno, ele é uma porcelana fria e ele seca naturalmente. Então, se você não sovar bastante a massa, ela vai rachar. Tá? Então, lembra sempre, tirou da embalagem, sova, amassa bastante. Não deixa ela exposta, não fica fazendo esse movimento aqui, olha, porque ela plastifica muito rápido. Então, ó, é sempre o sentido, tá, de comprimir a massa, sempre, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma bolinha, tá? Pode usar a mesa ou pode usar a mão, tá? Fazendo movimentos circulares. Eu vou fazer devagar para vocês entenderem, olha. Movimento circular e a gente tem uma bolinha, tá? Mais ou menos do mesmo tamanho da sua bolinha de isopor, ok? Você vai colocar na palma da mão, vai pressionar, tá? E vai empurrar a massinha de baixo para cima, até cobrir toda a bolinha, tá? E vai circulando. Esse movimento aqui é um movimento muito importante, você consegue ver? Eu tô girando a massinha aqui, ó. Dedo em cima, um dedinho embaixo e ela vai girando. Pra mim facilita muito, mas aí você faz do seu jeitinho, tá? Vou mostrar o jeitinho que eu faço. Eu vou empurrando a massinha aqui, olha, toda pra cima. Tá? E aí aqui, ó, sem deixar ficar entrada de ar, você vai colocando aqui, sem apertar muito, tá? Pra não ficar muita marca de dedo aqui embaixo. Mas depois a gente alisa tudo. Continuo levando levemente, olha, usando a palma da mão para cima. Vou colocar para dentro mais uma vez. Viu? Aliso aqui em cima, dando tchauzinho, olha, você vai alisando toda a massa.
Aqui, se eu quiser um rostinho mais compridinho, ó, eu vou puxando pra baixo, tá? Tem gente que corta, eu não corto não, eu pressiono levemente na mesa, fazendo um movimento circular. Isso é ar, tá? Então, você vem aqui, dá um furinho e pressiona para sair o ar. Se acontecer, é assim que a gente faz, tá? Ó. Tampei e vou alisar. Tá? Fica assim. Sempre alisando com a palma da mão para não ficar esse monte de marquinha de dedo, tá bom? Ó. Entre a bolinha e a massa, a gente vai pressionar levemente, fazendo um contorno aqui, olha. É bem aonde termina a bolinha e começa a massa. Sempre alisando, tá? No caso aqui, ó, de orelha a orelha, tá? Minha mão tá cheia de massa. Aqui é o meio, né? Você observa onde é o meio. Tá? Não precisa pressionar não, é só pra você ter uma ideia. E você vai fazer um triângulozinho aqui, tá? Onde vai ser o nariz e a boca, olha. Viu? Então, aqui, ó, marca no meio. Tira aqui, ó, você vai... E do outro lado também, você pressiona levemente, já modelando. Vai ficando esquisitinho, a gente acha que não vai tomar forma. Então, a gente marcou aqui, marcou no meio e no meio de novo. De baixo pra cima. Já tá criando forma, tá vendo? Aqui de um lado, eu faço aqui um marquinho do olho e do outro lado, ó. Dos dois lados assim. Com o tempo, vocês vão entender que a gente não precisa ter medo de modelar. A gente vai fazer. Se der errado, a gente desmancha e faz de novo, tá bom? Enquanto a massa tá molinha, a gente consegue ir modelando. Então, ó. Aqui onde a gente cortou, fez uma bochechinha. Do lado de cá, a gente fez outra bochechinha, né? Assim começo a modelar minha bonequinha. Aqui, olha onde tem a marca da boquinha e o narizinho, eu dou uma puxadinha pra fora. E aí, aqui de baixo, olha, tô usando um pincel. A gente pode usar, como eu falei, um palitinho, pode usar a ferramenta adequada, que é uma estequinha, tá? Então, ó, marquei de um lado, marquei do outro. Já tô criando o formato. Puxei um pouquinho pra fora aqui. Debaixo do nariz eu vou marcar aqui, olha, a entradinha, tá? Venho com a pontinha do pincel, ajeito de um lado, ajeito do outro. Tira o queixinho aqui, ó. Tem a boquinha bem... Aqui do lado da boquinha, olha, lembra que tinha o desenho do triângulozinho? Eu dou uma leve pressionadinha aqui, ó. Tá? Aí eu gosto de fazer umas bochechinhas. Então, ó,
Na direção da boca, eu venho aqui com o dedo, ó, e marco. Do outro lado, a mesma coisa. Ó. E eu marco. Ó. Sempre alisando para não ficar a marca de dedo. Tá? Se ficar marca, depois você tira com água. Aqui embaixo eu quero tirar, né, essa parte aqui. Então, eu aliso para trás. Vou ensinar vocês a fazerem também com uma ferramenta adequada, tá? Isso aqui é só... Se você tem um pedacinho de massa em casa, não tem nenhuma ferramenta, mas tem um pincelzinho, você consegue fazer também. Tá? Aqui, ó. Vou tirar essa partezinha aqui para trás. Vou tirar essa partezinha aqui para trás, ó. Marquei aqui e tô alisando um pouquinho para trás também. Sempre marcando e alisando. Do outro lado, a mesma coisa. Marco e vou levemente arrastando para trás. Então, aqui, ó, aperto, fazer o formato do rostinho. Venho aqui com o pincel de leve. Tamanho da boquinha, do narizinho, vocês que vão definir, tá? Quanto mais eu modelo, mais diferente ela vai ficando. Aqui do lado eu pressiono. Aqui, ó, eu dou uma ajeitadinha para baixo, ó. Isso aqui é a forma bem básica de um primeiro passo de como seria feito, ok? Ó. De ver que elas ficam diferentes, cada uma fica com um jeitinho, tá? Depois de seco que a gente vai pintar, colocar detalhes, essas coisas assim. Formato do rostinho você que define, se você quer mais gordinho, mais magrinho, tá? Então, ó. Ah, ficou rachado. Vamos supor, né? Você mexeu, mexeu, mexeu e ele ficou rachadinho ou com alguma marquinha. Você, depois de seco, você vai pegar a massinha na mesma cor, vai molhar, passar onde tiver a rachadura, né? E alisar com água. Aí ela não vai ficar com nenhuma marquinha. Bom, então aqui, ó, a gente já tem um rostinho aqui. Vamos fazer outro. Esse a gente vai fazer com um palitinho. Será que dá pra gente fazer? Dá sim, olha. Um simples palitinho de dente. E a gente vai fazer mais uma cabeça aqui, ó. Bolinha de 35. Tirar aqui um pedacinho de massa. O adequado, né, o correto é que essa massa assim que a gente tira aqui, já coloque em saquinhos individuais e tudo. Eu acabei não fazendo isso, mas
É o mais certinho para não perder nada da massa, tá? Dividir em algumas porções, em saquinhos menores. Mesmo procedimento, para todos eles é a mesma coisa. Tirou da embalagem, sova e faz uma bolinha. Se tiver rachadura, sova de novo, ó, tá? E faz a bolinha. Ah, não consigo fazer na mão? Faz na mesa. Sempre movimentos circulares, pressionando levemente para não amassar, tá? Olha, ela tá bem maior. A gente tira um pedacinho. É no olhômetro mesmo. Como a gente não tem uma balança, então a gente vai no olhômetro. Essa ficou um pouquinho menor do que essa. Tem problema? Não. Ela só vai ficar um pouquinho diferente. Depois a gente vai aprender a fazer as orelhinhas aqui. Vamos lá. Mesma coisa. Amassa na palma da mão. Deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês poderem ver. Pressiona. Tá? De baixo. Eu uso essa parte aqui que eu falo que é a nossa desempenadeira, tá? É a parte mais lisinha, então a gente vai empurrando de baixo para cima. O bom de fazer várias vezes é que você vai praticando, né? E só com o tempo e com a prática, fazendo várias vezes, que você vai se corrigindo, que vai fazendo já quase no automático, tá? Então aqui, ó, junta no meio, cuidado para não deixar entrar ar. Continua levando a massa lá pra cima. Não faz muito comprido não, tá? Esse tanto aqui tá o suficiente. Joga pra dentro de novo. Fazer bem devagar pra vocês entenderem, ó. Tá? Ah, eu quero um rostinho mais comprido, então eu venho aqui, ó. Faço aqui mais alongado. Venho na mesa, aquela parte da emenda que tá aqui embaixo, olha. Redondo. Tá um rostinho mais comprido. Mesma coisa, a bolinha de isopor vem até aqui, eu vou marcar. É o meio. A gente vai marcar um triângulozinho. Eu sei que aqui é o meio, né? Não aperta não, só para você ter uma noção. E aí você vem aqui, ó, um triângulo. De baixo para cima e de baixo para cima. Tá? Vem aqui. Separa devagar. Do outro lado a mesma coisa. Quem não consegue fazer com essa mão, pode virar ele de cabeça para baixo e fazer com a mesma mão, tá? Mas, se conseguir, faz com as duas mãos. E aí eu vou partir aqui, no meio, onde eu separo o nariz, e no meio de novo, tá? Aqui eu vou marcar o olho, seguro do outro lado o outro olho. Puxo, belisco bem devagarzinho aqui, ó. Dou uma puxadinha. Se eu quero os olhos bem marcados, eu venho aqui, ó. Tá? Pressiono levemente. Aliso sempre.
Meu palitinho vem aqui, debaixo do lábio. Marco o meio de novo, para não perder. Sempre lembrando de alisar para não ficar um monte de marquinha de dedo, tá bom? Aí essa parte aqui, olha, eu vou tirar essa ponta mais fina, tá? Isso é pra gente estar improvisando em casa, pra gente que ainda não comprou a ferramenta básica, que são as estequinhas, tá? Dá pra fazer com palitinho, ó. Joga um pouquinho pra cima, fazendo esse movimento, olha, rolando pra cima, tá? E rolando pra baixo. Vai ficar perfeito? Não. Vão ficar algumas marquinhas próprias dessa ferramenta que você está usando. Então, você tem que aprender a adaptar. Tirar aqui, ó, a marquinha do meio. Tá? Aliso, sem medo de ser feliz, olha, sempre passando o dedo aqui. Tá? Aí aqui eu quero fazer um detalhe no nariz. Eu venho aqui, olha, em volta. Você consegue ver aqui. E contorno jogando pra dentro. Ó. Do outro lado a mesma coisa. Faço aqui uma voltinha, contorno, jogando pra dentro, ó. E aí, jogo o excesso da massinha e vou alisando aqui, ó, pra fora. Aqui, eu vou pegar a ponta mais fininha do palito, tá? De um lado, e puxo devagar, fazendo um movimento circular para um lado. Coloco aqui, ó, fazendo um movimento circular para o outro. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o palitinho e acertar para dentro aqui. Então, assim, ó, a gente também consegue improvisar. Se o palito ele não tiver muito uniforme, vai marcar bastante. Tem que vir com o dedo, ó, e alisar. Tá? Ah, ele tá bochechudinha. Se quiser bochechudinha, você já tá pronto. Tá tortinho que eu tô meio de lado aqui na câmera. Deixa eu ver. Se eu quiser uma narina um pouquinho maior, ó. Vendo? E também tem aquela coisa da expressão, ó. Se eu abaixar aqui, ó. Se eu abaixar, colocar um pouquinho de massa aqui pra baixo, olha, eu já tenho uma expressão, tá vendo? Mais zangada. Uma sobrancelha mais levantada aqui, ó. Isso é muito legal vocês treinarem. Também tem uma receita lá de massinha caseira, feita com farinha de trigo e sal. É muito bom para você poder treinar, porque a massa de biscuit, ela não é uma massa muito baratinha, né, gente? Então, assim, para você treinar, faça ela com a farinha de trigo e sal. E depois, quando você se sentir pronta, você vai para a massinha de biscuit, tá? Então, bochechudinha, ela fica assim. Marca aqui o lado de novo. Tá? Então, isso é mais ou menos um passo a passo básico para você começar a modelar rostinhos, tá? É assim que eu faço os rostinhos das minhas bonequinhas de garrafa. Aí aqui embaixo eu posso pressionar levemente aqui, ó, já mudo o formato.
tá? Então aqui, ó, a gente tem 3 modelinhos diferentes. Tá? E agora a gente vai fazer mais um usando a estaquinha, a nossa ferramenta, tá? Tem algumas ferramentas aqui que eu uso, tá? Mas é aquilo que eu falei, a gente pode improvisar. Vou usar aqui a faquinha, tá? E esse aqui. Vou separar aqui o restante. Vou usar essas duas aqui, tá? Mesma coisa, a gente tira a massinha, sova bastante para não rachar. Movimento circular. Um pouquinho menor do que a bolinha. Mesmo procedimento que a gente fez nos outros, ó. Aperta aqui, vai jogar a massinha pra cima. Uma dica legal é passar colinha, né? Passar uma cola branca na bolinha antes de começar a fazer, porque aí a massa adere mais e não entra ar, tá? Eu já não uso mais, pra quem tá começando é bem legal. Aquela emenda que fica aqui embaixo, você pode fazer, né, para tirar a marquinha, ou na palma da mão. Tá? Esse rostinho aqui é menorzinho. Marca aqui onde está o meio, mesma coisa das outras 3, ó. Aonde termina a bolinha começa a massa, tá? Alisa direitinho. Escurecer um pouquinho aqui a tela, ver se fica melhor. No meio e no meio do meio. Acontece às vezes que são massas e massas, né? Eu uso vários tipos de massa, praticamente que a gente tem disponível, né? Às vezes a gente tem preferência por uma massa, mas ela não está disponível na cidade. Então, a diferença vocês também vão perceber na hora da modelagem. Algumas massas são mais maleáveis, outras são mais rígidas, umas secam mais rápido, tá? Então, assim, varia muito de acordo com a qualidade também da massa, tá? Mas é como eu falei, só ir praticando. A gente vai se adaptando, né?
ferramenta aqui. Empurrando aqui levezinho, lateral do nariz, ó. Essa aqui, vou fazer ela mais bochechudinha, tá? Vai ficar mais infantil até. Quanto mais bochechinha o bonequinho tiver, mais infantil ele é. Tá? Então, ó. Marca no meio, pega a faquinha aqui, ó, ajeita o lábio, a boquinha. Ficou bem bochechudinho. Quer colocar uma covinha também? Pode, ó. Você marca aqui de leve. E uma dica também bem legal pra gente é quando a gente vai colocar pra secar, a gente pode colocar no acrilon, no EVA, né? Ou no isopor. O acrilon eu compro no Barão da Espuma, tá? No final do vídeo eu sempre coloco o endereço direitinho pra vocês. Assim, olha, eles não perdem o formato e secam mais rápido, tá? Lá eu também compro o EVA, que dá pra gente colocar em cima também, né? Então agora a gente vai aprender a fazer aqui a orelhinha, tá? A orelhinha e os olhinhos. Como que eu faço os olhinhos das bonequinhas? Vamos lá. A bolinha, pequenininha. Na direção dos olhos, a gente faz uma coxinha, ó. Encaixa aqui na lateral. E aqui a gente vai fazer o olhinho, olha. Vou colocar desse lado aqui e vou fazer mais um. Coloca bem perto aqui do nariz, assim, onde a gente marca aqui. Fazer o outro. Faz uma bolinha, coloca na lateral, faz uma coxinha, ó. Coloca aqui na lateral, na direção dos olhos. Do outro lado a mesma coisa. Pro olhinho a gente faz uma bolinha também. Aperta devagar, né? Parte no meio. Tenta fazer no meio certinho pra não ficar muito maior do que o outro. Mas se ficar não tem problema, desmancha e faz de novo. Aí aqui, ó, onde termina o olho aqui, essa marquinha, é onde a gente vai encaixar. Vem com a faquinha ou com um palitinho
e pressiona levemente. Tá? Do outro lado a mesma coisa. Perto do nariz aqui. Ajeita para não ficar um maior do que o outro. E encaixa aqui. Todos eles a mesma coisa, viu? Bolinha, coxinha. Sempre lembrando da direção dos olhos para não ficar torto. Tá? O tamanho vocês vão medindo para ver qual fica mais adequado. Espero que vocês façam, né? E lembrando que o link para fazer a garrafinha completa tá no primeiro vídeo que a gente fez no Sou Cultura em Casa 1, tá? Eu vou repetir esse link aqui para vocês, para quem quiser fazer a garrafa, e agora com as cabecinhas modeladas. Para quem não quiser fazer a bolinha e cortar, é só fazer, olha, tipo um croquetezinho, encaixar aqui, ó, e arrumar, tá? Quem achar dificuldade em fazer a bolinha e cortar no meio, é só preencher aqui o espaço. Então, basicamente a mesma coisa. Tenta sempre fazer do mesmo tamanho. Ok? Obrigada a vocês pela companhia. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve com as nossas aulas presenciais, né? E no que eu puder ajudar, eu tô por aqui, tá? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula.